Fala aí, galera do Ranking, beleza? Nós do Ranking fizemos convites a 3 assessores do Guilherme Boulos, oficialmente, convidando ele a vir conversar, né? Ele fez esse vídeo falando que quer debater, quer fazer um café, quer conversar com pessoas diferentes, porém, nós fomos ignorados. Então fica aqui o convite, será o maior prazer receber Guilherme Boulos para ter esse diálogo produtivo, mas vou fazer o react com base naquilo que a gente já tem. No outro Café com Boulos, eu fiz um desafio para essa turma e perguntei onde o capitalismo deu certo. Estados Unidos, Europa, Ásia, qualquer um que dê um giro pelo mundo capitalista vai encontrar crise e aumento da desigualdade. Ótima pergunta, Guilherme, e obrigado por já ter respondido, né? Você perguntou aonde que o capitalismo deu certo, e justamente você falou Estados Unidos, Europa, os países mais desenvolvidos, os países que mais se aproximaram da base capitalista. Claro que não são lugares perfeitos, sempre dá para melhorar tudo, porém, em nenhum momento da história humana, em nenhuma sociedade, em nenhum lugar, houve tamanho desenvolvimento, tamanho bem-estar humano quanto nesses lugares. Tanto é que as pessoas do mundo inteiro, especialmente dos países socialistas que o senhor admira, né, estão tentando fugir desesperadas, né? Venezuela, Cuba, já mais de 100 mil pessoas já morreram nas últimas décadas, afogadas, desesperadas, tentando fugir dos regimes socialistas para ir para esses que o senhor citou. E por que lá é tão superior aos outros? Fome praticamente zero, analfabetismo praticamente zero, mortalidade infantil das mais baixas da história humana, expectativa de vida, né? As pessoas pela primeira vez na história estão vivendo acima dos 80 anos em média, a renda per capita alta, posse de residência, água encanada, saneamento 100%, quer dizer, são lugares de alto avanço social e econômico e os fatos mostram, quanto mais próximo do ideal capitalista, mais avançadas são as sociedades. A imagem que tentam vender pra gente é que socialismo significa uma sociedade com pouca coisa em que todo mundo tem que dividir tudo. Todo mundo dividir tudo eu não sei, mas a questão de ter pouca coisa no socialismo não é uma imagem, é um fato auto-evidente, um fato comprovado por todos os exemplos do socialismo que tiveram até hoje. A escassez, a incapacidade de produzir, de abastecer a sua população, é um negócio que foi permanente no socialismo. A Venezuela, por incrível que pareça, ela tem a maior reserva de petróleo do mundo, e por causa da incompetência do regime socialista, da lógica econômica, os caras estão sem gasolina lá, não tem petróleo no país que é a capital do petróleo. Cuba, por exemplo, eu já estive lá, visitei, vi os supermercados vazios, que é uma marca registrada do socialismo, prateleiras vazias, sem produto para as pessoas, e conversando com os cidadãos de Cuba, que sim, tem seus pontos bons, o país, sou capaz de elogiar coisas, mas a incapacidade do país de produzir as riquezas, de produzir os produtos que a pessoa precisa, é surreal. As pessoas de Cuba desesperadas me pedindo para levar lá, pô, você voltar para cá, traz sabão, traz shampoo, que aqui não tem nesse país. Então, não é uma imagem, Guilherme, é uma realidade que pode só não existir, pode só ter abundância na sua cabeça, mas na vida real, como ela é escassez sim. Ser socialista não significa defender a pobreza ou tirar o pouco que as pessoas conquistaram. Que não, Guilherme, ninguém defende a pobreza, ninguém defende tirar o pouco que as pessoas conquistaram, e eu sei que você também não defende, mas a pobreza é a consequência inevitável das políticas econômicas que você defende. Ao contrário, ser socialista é defender a distribuição das riquezas. Vou ter que me deter um pouco a mais aqui, porque a gente chegou num ponto fundamental de diferença de visão de mundo entre capitalismo e socialismo. Os socialistas, como Guilherme Boulos, eles acreditam fundamentalmente que existe uma montanha fixa de riqueza. A riqueza do mundo é X, é esse bolo fixo aqui. E o problema todo é como dividir, que o mundo é injusto, muita gente tem mais, outros têm menos. Como ele é do bem, ele é bem intencionado, se eleito, ele vai usar o poder do Estado, distribuir e nós vamos ser felizes. Qual que é o grande problema dessa lógica? Ainda que você concorde que é permitido um cara como Guilherme Boulos chegar e tomar um bem do outro e tal. O problema é que a riqueza não é fixa, ela tem que ser criada. Tanto é que antes do capitalismo, antes da Revolução Industrial, da Revolução Científica, antes dos últimos 200 anos que o mundo deu essa arrancada de riqueza, o mundo era praticamente inteiro miseravelmente pobre. As pessoas eram muito pobres. Então essa riqueza não existe. Ela tem que ser criada por pessoas produtivas, Guilherme. Você precisa ter pessoas que trabalham, que pensam, que inventam coisas, e aí elas criam essa riqueza, e essa riqueza é trocada com outros. Sem isso você não tem riqueza, você não tem os automóveis que mantêm as nossas cidades funcionando, os navios que levam os produtos, você não tem a comida que vai nos manter vivos amanhã, o remédio, não existe vida sem a criação de riqueza. Então o socialista está sempre pensando em tomar, como é que ele vai tomar, como é que ele vai capturar a produção do outro, mas ele não é capaz de produzir. Eu vou falar aqui de 4 valores que eu considero essenciais para definir o que é socialismo. Primeiro, a defesa da vida acima do lucro. Entendi esse ponto. Quem que fala que lucro é mais importante que vida? Nunca ouvi uma pessoa, um pensador, um empresário dizer isso. O que vocês, socialistas, talvez não entendam é que economia é vida.
Nós temos 210 milhões de brasileiros nesse país e eles precisam ser alimentados, precisa vestir esse pessoal, precisa transportar, precisa dar remédio, precisa ir para o hospital. A economia e a vida andam juntas, não existe vida humana moderna, não existe sem a economia moderna funcionando, sem as empresas, sem a indústria, sem o transporte. Sem isso, a vida entra em colapso. Para nós, socialistas, o que é essencial para a vida das pessoas não pode ser mercadoria. Água, saúde, educação são bens comuns. Pega o caso da água que você deu, por exemplo. Estados Unidos é 100% de abastecimento de água limpa. No Brasil, governado pela esquerda e centro-esquerda nos últimos 20 anos, fora agora, né, Bolsonaro, durante esses 20 anos de modelo estatal que você defende, que é o Estado dando esse negócio é tão bom que tem que ser do Estado, menos da metade da nossa população tem água limpa e esgoto. E agora que votaram para finalmente abrir o mercado, colocar empresas privadas, implantar o capitalismo, o senhor e o seu partido votaram contra o marco do saneamento. Para impedir isso, ou seja, vocês votaram contra crianças hoje que estão nos esgotos, morrendo por doenças que poderiam ser beneficiadas só por uma questão ideológica de que não. Que a água é um bem universal, tem que ser provida pelo Estado, então não pode mercantilizar e não sei o quê. A água no Brasil é praticamente inteira estatal e não funciona. Outro caso exemplar são os crimes da Vale, em Mariana e Brumadinho. A empresa sabia que havia risco de rompimento das barragens, mas mesmo assim manteve a mineração funcionando. O resultado foram 300 pessoas mortas e um dano social e ambiental irreparável. Nós estamos falando que um valor do capitalismo como modelo de sociedade é colocar o lucro acima da vida das pessoas. Pode parar. Argumento desonesto não. Pinça um caso, né? Você procura lá em todos os exemplos, décadas, pinça um caso e faz uma afirmação genérica, do tipo, como teve a Brumadinho lá da Vale, o capitalismo não cuida de vidas, o que não é verdade, porque o índice de acidentes nos países avançados tem caído década por década, é um dos menores da história, é extremamente raro e incomum ter mortes em acidentes industriais, e o da Vale, claro que foi uma das maiores tragédias do Brasil, tem que ser investigado, todas as pessoas que são culpadas de negligência têm que ir para a cadeia, mas não dá para o senhor Guilherme Boulos pensar esse e botar no colo do capitalismo, porque se é isso, eu posso fazer a mesma coisa e apresentar os inúmeros casos muito maiores, estatisticamente muito mais fortes, em que o socialismo falhou em procedimentos de segurança. Só pensando na União Soviética, você tem, Chernobyl nem se fala, né? Foram 15 Brumadinhos. A explosão da usina nuclear de Chernobyl. E não foi por falta de aviso, porque anos antes, na usina de Kityn, já tinha havido uma explosão semelhante e ninguém fez porra nenhuma, inclusive censuraram as informações para não vazar para o mundo ocidental. Só na planta industrial de Mayak, a partir de 53, foram 34 acidentes graves com mortes. Quer dizer, como se nos países socialistas, que é o paraíso lá do Guilherme Boulos, tivesse um baita cuidado com a vida. No capitalismo, funciona a lógica do cada um por si. Como a lei da selva. Vence o mais forte. No caso, os mais ricos. Os mais pobres são eliminados. E o governo acaba cumprindo a função de garantir através da força que uma minoria vença. Exatamente o contrário. Parece que o Guilherme precisa estudar um pouco mais os autores capitalistas, John Locke, John Stuart Mill, Adam Smith, Milton Friedman. Exatamente o contrário. No capitalismo funciona a lógica da liberdade. As pessoas precisam pensar, precisam se aprimorar, precisam produzir riqueza e trocar livremente com os outros, livremente. As pessoas enriquecem à medida que você produz alguma coisa que o outro queira. O Steve Jobs, ele ficou muito rico porque ele produziu uma coisa que todo mundo queria, que é o iPhone. Ele criou, ele concebeu, ele chamou uma equipe, ele investiu, ele produziu aquilo. E milhões de pessoas decidiram por livre e espontânea vontade trocar o seu dinheiro pelo iPhone. Porque elas estavam livres. Se o iPhone não fosse agregar valor para elas, elas não iam fazer essa troca. O papel do governo é se afastar, tanto é que no capitalismo as pessoas querem o menor estado possível, se metendo o mínimo possível, coagindo o mínimo possível, obrigando o mínimo possível e deixando elas livres para chegar onde o seu talento puder. O socialismo que o governo vai colocar uma arma na cabeça do Steve Jobs e dizer o seguinte, olha, você não merece isso aí que você criou, nós vamos pegar de você, nós vamos tomar, porque a gente é mais bonzinho, a gente sabe melhor o que fazer com o dinheiro do que você. Nós vamos dar para quem nós sabemos fazer o bem, e você não. E o quarto valor do socialismo é a solidariedade. Ser solidário é sentir o sofrimento dos outros como se fosse seu e agir para mudar essa realidade. Aqui é uma outra confusão importante que o Guilherme Boulos faz e que fica com a ilusão de que caridade, de que ajudar o próximo, solidariedade é coisa do socialismo.
nada mais distante da realidade. Você participar de instituições, fazer alguma coisa pelo próximo, ajudar a sua comunidade, ajudar as pessoas mais necessitadas, é maravilhoso. Nos Estados Unidos, que ele tanto critica, tem um dos maiores percentuais do PIB do mundo, percentualmente, de doação de pessoas físicas para boas práticas. A diferença é que no capitalismo você incentiva, vamos doar, mas porque a pessoa quer, porque ela não é obrigada. No sistema capitalista, a solidariedade é voluntária, as pessoas fazem por amor, elas fazem por engrandecimento da alma. Ela engrandece a pessoa que dá e também gera um respeito para a pessoa que recebe. No socialismo, é a violência e a força. Presta atenção, então, que eu vou falar agora de 3 pilares desse novo modelo de sociedade. Socialismo é o controle social dos recursos naturais e econômicos. Novo modelo. Mano do céu. Como é que alguém tem a cara de pau de pegar um negócio que está há 103 anos sendo testado, não funcionando nenhuma vez, com exatamente 0 casos de sucesso, 0, desde a Revolução Russa de 1917, e chamar isso de um novo modelo de controle social dos meios econômicos? É basicamente Guilherme Boulos, se eventualmente virar presidente, nomeia algum capanga dele para tomar conta das empresas privadas. Então você que construiu uma empresa, que lutou, que ralou a vida inteira, vai chegar um capanga do Boulos e quer saber, eu tô a fim de pegar para mim essa empresa. E aí você vai ver que vai dar super certo, igual está acontecendo aqui com os nossos vizinhos da Venezuela. Tanto as grandes empresas, quanto as médias, quanto as pequenas, acabam sendo tomadas pelos companheiros, aí, pela companheirada. Inclusive, há uns meses atrás, eu peguei um motorista de Uber que era venezuelano. E ele não era um grande empresário desses malvadões que o Boulos gosta de pintar, né? De cartola, gordo, com charutão, explorando o proletariado. O cara tinha uma bicicletaria na Venezuela, trabalhava lá ele com mais 5 funcionários. Eu trabalhou a vida inteira dando duro para construir aquilo. E a coisa foi ficando cada vez mais difícil. Um belo dia começou a chegar os capangas do governo, do Boulos de lá, né? Que é o Maduro. E aí os caras simplesmente forçaram o cara a vender a preço de banana a empresa dele, expropriaram a empresa dele. O cara conseguiu, com tudo que ele arrecadou, comprar só uma passagem para o Brasil e hoje está trabalhando de Uber aí. Esse é o destino real do socialismo. Quando os recursos naturais estão a serviço do lucro, a gente vê o agronegócio devastando florestas, envenenando nossa comida com agrotóxicos e poluindo os rios. Isso não é verdade, Boulos. Nos países mais avançados capitalistas, o controle ambiental é melhor, as regras são mais rígidas e, inclusive, a cobertura florestal está aumentando. Hoje, a Europa tem mais florestas do que há 100 anos atrás. Quando os meios de produção da economia estão nas mãos apenas de grandes proprietários privados, é o interesse deles que prevalece. Por isso é que o mundo produz mais comida do que o necessário para alimentar todos. E ainda assim, a gente tem 820 milhões de pessoas que passam fome. Guilherme Boulos, não é o mundo que produz mais comida do que o necessário para alimentar a todos. Quem produz essa comida são as grandes cadeias de sementes, de tecnologia, de maquinário agrícola, de agropecuária, de transporte, distribuição, produção, processamento. São as grandes empresas, é o capitalismo que você tanto demoniza. Estamos colocando aqui na tela, pode entrar na Wikipédia, a lista de todas as grandes fomes registradas no mundo nos últimos milênios. São 244 grandes fomes registradas. Sabe quantas delas, Guilherme Boulos, aconteceram em países capitalistas avançados? Zero. No capitalismo avançado que você tanto critica, a fome praticamente desapareceu. As pessoas têm problema muito mais com obesidade do que com fome. As maiores fomes documentadas dos últimos 100 anos ocorreram em países socialistas. E é uma cara de pau imensa, colocar na conta do capitalismo que salvou o mundo da fome, que pela primeira vez na história humana, os países que implantaram o capitalismo não têm mais fome, você colocar na conta do capitalismo a fome que está acontecendo em países essencialmente socialistas. 1921, União Soviética, 5 milhões de mortos de fome. 1932, fome na Ucrânia soviética, 7 milhões de mortos de fome. 1959 a 61, o grande salto para frente da China comunista, mais de 40 milhões de mortos de fome. 1975, o pequeno país socialista, o Camboja, 500 mil mortos de fome. 1994, Coreia do Norte socialista, 3 milhões de mortos de fome. Fomes pelo mundo inteiro, fome 100% em países de cunho socialista, 0 fomes em países capitalistas. Como é que alguém pode ter a cara de pau de pegar a única coisa que tirou a humanidade da fome permanente, que foi a grande organização produtiva capitalista? Você não reconhece isso, cara. Você não tem a menor decência em reconhecer os fatos. Você realmente não sabe ou você realmente está querendo enganar o público que te segue? É vergonhoso dizer isso. E você colocar a conta daquela parcela que sim,
está com fome hoje no mundo, que é terrível, mas você colocar a conta daquela parcela que está com fome justamente porque não vive em ambientes, em países capitalistas, justamente por isso, você põe a conta no capitalismo, enquanto o sistema que você defende causou documentadamente as maiores fomes da história humana, é realmente muita cara de pau. Por isso, o 1% mais rico tem mais renda e patrimônio que todos nós juntos, os 99%. Errado. Boulos, citar informação falsa aqui só porque é conveniente para você não dá, aí não dá. Nós trouxemos aqui o dado oficial do All Rolling Data, não é verdade que 1% mais rico tem a renda maior que todos os outros 99%, não é verdade. O 1% mais rico do mundo, em média, tem a renda igual a 10% do total, é bem diferente, não é 1 para 99, é 1 para 10. Um modelo em que a propriedade dos grandes meios de produção, principalmente nos setores estratégicos da economia, seja da sociedade, não de meia dúzia de bilionários. Podemos ser específico, Guilherme? Vamos dar nome aos bois? Você vai tirar as empresas dos bilionários, né? Vamos pegar então a mulher mais rica do Brasil, bilionária, Luiza Helena Trajano, a dona do Magazine Luiza. Ela está desde os 14 anos de idade com a barriga no balcão, ralando, dando duro, fazendo aquela empresa crescer com todo o carinho que ela e a família dela e toda a equipe, né, fizeram, e com isso ela tem uma das empresas mais admiradas do mundo, uma das top 5 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Ela gera mais de 40 mil empregos diretos e eles estão lá cuidando com carinho. Você está dizendo assim, ela não merece isso, nós vamos lá e tirar dessa bilionária. É isso exatamente o que você está propondo. E aí você vai dar para o controle da sociedade, né? Eu vou entregar para a sociedade. Como é que você entrega ao Magazine Luiza para a sociedade? Quem é a sociedade? Quem é o povo? E aí, na prática, o que você vai ter? Você vai ter um capanga lá do Guilherme Boulos com uma arma na cabeça da Luiza, porque não acha que ela vai entregar o trabalho da vida inteira dela para um vagabundo à toa. Então você vai ter um capanga com uma arma na cabeça dela para tirar a empresa dela, e você vai ter um outro capanga que você vai entregar, que vai ser um bonzinho em nome do povo que vai administrar. Além da imoralidade de você roubar o trabalho dos outros, roubar a criação do outro, roubar a produção intelectual do outro, você vai fazer um mal para toda a sociedade, porque você acha que o capanga socialista do Guilherme Boulos, que vai meter a mão no Magazine Luiza, vai cuidar da empresa bem? Você acha que vai fazer um bem para os 40 mil funcionários? Você acha que vai fazer um bem para os clientes? Vai fazer um bem para o Brasil? Vida ou lucro? Solidariedade ou cada um por si? Igualdade ou concentração de riquezas? Direitos ou privilégios? Se você concorda com esses valores e com essas ideias, você é, como nós, um socialista. Bom, pessoal, para finalizar, esse vídeo não foi feito para dizer que o capitalismo é perfeito. Ele certamente deve ser aperfeiçoado, ele tem defeitos, tem que ser melhorado, tem que ter um diálogo sobre isso e, sem dúvida, muitas das críticas do próprio Boulos são pertinentes. Tem coisas que a gente concorda com ele. Agora, um vídeo demagógico como esse, que apresenta pinçadas, né, pegar um negócio, tirar de contexto, generalizações, omissões, deixar de citar todos os crimes e desgraças e tragédias de todos os regimes socialistas na prática, né? Tudo aquilo não foi de verdade, esse não é de verdade, esse não é de verdade. De verdade é só aquele que está na cabeça rosada do Boulos, que aí vai funcionar magicamente. E também um vídeo que tem várias fake news claras, né, dados falsos, esse não é um bom caminho. Guilherme Boulos, respeitosamente, segue aqui o convite para você vir conversar com a gente no ranking. Fomos recusados aí pelos seus assessores, parece que não teve interesse em ter diálogo. Teremos o maior prazer de ter uma conversa construtiva, respeitosa, sobre os méritos e deméritos de socialismo e capitalismo. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.